Então, pessoal, o que é que diz a palavra? Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Tá certo? Amém? Diz assim: Deus, fala comigo, me ensina, me aviva e me cura, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Então, pessoal, vamos prestar bem atenção. Então, pessoal, quanto mais atentos nós podemos ficar, mais nós vamos receber. Quem quer receber? É culto de avivamento, tá certo? Aqui hoje, como tem sido todas as quintas, aliás, todos os cultos, mas principalmente hoje, aqui é laboratório espiritual, tá certo? É um laboratório espiritual. Pode ser que no decorrer do restante desse culto, você sinta alguma manifestação espiritual em você. Você pode sentir fortes arrepios, você pode sentir, de repente você não estava sentindo um cutucão, uma pequena dor, um belisco, agulhadas, tá certo? Não se espante, tá certo? É a glória de Deus que está aqui. Onde a glória de Deus faz presente, há alterações na matéria física. Eu nunca tinha pensado em falar isso na minha vida. Saiu assim, ó. Onde a glória, vou dizer de novo, achei tão bonito. Deixa eu ver se eu consigo. Aonde a glória de Deus se faz presente, há alterações na matéria física. Anota essa aí, Miqueias. Não fui eu, foi Jesus, viu? Então é isso, é Jesus. Então é isso que acontece. Quando a glória, o poder de Deus, né, a unção do Espírito Santo, né, a unção, nós podemos dizer que é uma energia, porém uma energia sobrenatural. Quando ela chega, então é normal que aconteça que a matéria física, seja material, seja nossos corpos, ele sofra, não vou dizer sofra, mas ele sinta. Eu não quero ninguém sofrendo aqui, tá certo? Vou dizer que você vai sentir, certo? Sentir, pode ser que as células do seu corpo, né? Porque tem glória de Deus, né? Se a glória de Deus se aproximar de uma parte do seu corpo que esteja enferma, com certeza vai haver uma alteração molecular. Olha aí, mais outra. Vai haver uma alteração molecular, uma alteração nas células. Isso não quer dizer que é um demônio, mas eu vou dizer que isso é porque está havendo uma reconfiguração, está havendo como é que diz? Está se arrumando, tá certo? Está se arrumando, as partes, as células do teu corpo está se reconfigurando de modo a alcançar a cura. Amém? Se reagendando, tem uma palavra, vou me lembrar, certo? Se reorganizando, eu vou dizer assim, a palavra mais próxima, se reorganizando, né? Se reorganizando, tá bem? Amém? 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 A unção do Espírito Santo também. A unção do Espírito Santo, quando nos toca, pode fazer você sentir coceira. Coceira. Você pode, de repente, você está aí, dá uma coceira aqui, dá uma coceira aqui, dá uma coceira no pé. Não estava nem me coçando. Depois que o pastor começou a falar, começou aí já. Depois que o pastor falar, comecei a me coçar. Não mais se coçando. Mas não é piolho não, viu, Eliane? Não é piolho não. É porque eu falei Eliane porque ela detesta piolho. Só em falar ela sente os piolhos andando na cabeça dela. É só mental, não tem piolho de coisa nenhuma. Então,
é a unção do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. As células atrofiadas, pronto, as células atrofiadas do nosso corpo, elas começam a se desatrofiar. As células mortas, as células cancerígenas do nosso corpo, elas começam a ser curadas. As células mortas começam a ser substituídas por células novas. O poder de Deus faz isso. Por isso que quando realmente nós fluímos nas águas, nós se sentimos melhor, nós nos sentimos mais saudáveis, nós sentimos aquele refrigério, tá certo? Porque ele nos renova por dentro e por fora, ele renova o físico, renova a alma, renova o espírito, tá certo? E quando o espírito está, vamos dizer, o espírito ele está no canto, né? Vou dizer, o espírito está mortificado. O espírito está mortificado por falta de oração, não, né? Porque o exercício da oração ele aviva o espírito. Então, quando a gente não está exercitando a oração, o espírito ele fica mortificado, tá certo? Quando o espírito está mortificado, a gente tende a atrofiar as células do nosso corpo, tá certo? Quando o céu ele se choca na terra, tá certo? Não vou dizer em outras palavras. Os céus, ele tem o poder de fazer alterações na matéria da terra. O invisível tem poder de transformar o visível. Agora mais outra, tem que anotar, a terceira de hoje. O invisível, ele tem poder de transformar o visível. Ou seja, o sobrenatural ele tem poder de tocar e transformar e curar o natural. Entendeu? O invisível é sobrenatural, o visível natural. A matéria espiritual, ela tem poder tem influência na parte material. O espiritual tem autoridade sobre o material, ele pode mudar. Então é por isso que você pode sentir uma coceira. É por isso que você pode sentir agulhadas. O que é o invisível alterando o visível. É o sobrenatural, o poder sobrenatural fazendo alterações na matéria física, tá certo? É isso que acontece. E quando a gente começa a buscar, o nosso espírito ele sai da morte para a vida. Da morte para a vida, o nosso espírito. Quando a gente não busca Deus, então o nosso espírito fica morto, fica atrofiado. O nosso corpo começa a ficar doente. A alma, ela começa a ficar triste, né? Não foi à toa que o salmista, ele falou, ele olhou para dentro de si e disse: por que tu te perturbas dentro de mim, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda louvarei. Ele estava falando com alguém, estava falando com a própria alma, ou seja, ele estava falando com ele mesmo, né? Ele estava falando com a sua própria alma, né? Porque te perturbas dentro de mim, né? E isso é o que está acontecendo na sociedade moderna, na sociedade tecnológica, na sociedade virtual, na sociedade conectada, porque essa sociedade tecnológica é no final dos anos 80, ficou tecnológica, começou a vir os computadores, depois dos anos 90 a sociedade ficou, né, tecnológica moderna, depois entrou o ano 2000, então a sociedade começou a ficar conectada, né, globalizada, conectada, e agora podemos dizer que a sociedade ela é virtual, olha aí. As pessoas virtuais, né? A gente vê pessoas na rede social, vê aquela foto mais linda do mundo, mas ali você não está vendo a realidade da pessoa, você está vendo quem ela é na forma virtual. E no modo virtual você coloca da cor que quer, o ambiente que quer. Se você quiser, você muda até a paisagem. A pessoa bate a foto no fundo do seu quintal, lá no quintal, a parede de trás toda rachada, cheia de lodo, mas lá você vai, edita a foto e tira aquela parede e coloca uma paisagem de uma cachoeira bem bonita.
Está entendendo? Por isso que eu estou dizendo, a sociedade de hoje, ela é virtual, é cibernética, tá certo? Então você está vendo a pessoa ali com a roupa, na verdade a foto original não era aquela roupa, não era aquela cor, não era aquela parede, não era, está tudo mudado. Não era aquele cabelo, a foto original, não era aquele batom, o que foi que houve? A foto original nem batom tinha, agora pode estar com batom. Então é isso que eu estou dizendo, isso é a sociedade virtual. E virtual, quando nós sabemos, ela não existe, ela existe só na forma digital. Olha aí. É só da forma digital, é só nas telas. É só nas telas de LCD, só existe ali. Se o LCD queimar, acabou. Então, estamos entendendo o mistério de hoje? Então, é por isso que a sociedade hoje, ela está doente. Está doente, por quê? Porque não há mais não, aí não pode. Tem que ter respeito e reverência na casa do Senhor. Então, entendeu, pessoal? Então nós temos que se conectar, tá certo? Nós temos que estar conectado com Deus, tá certo? Amém? Nós temos que, então, por isso que as pessoas estão doentes, porque elas não mais sentem o calor humano, a proximidade das pessoas, um aperto de mão, um abraço. As pessoas hoje, elas estão acostumadas a viver numa cultura que agora não é o mais importante se sentar numa roda com pessoas, com amigos, com familiares, né? Se assentar para conversar, né? Não é mais comum isso. Agora a sociedade, ela está virtual, e isso está trazendo enormes prejuízos, né? Mesmo porque isso aí é estratégia do diabo. É estratégia do diabo, né? O diabo, ele quer manter as pessoas ali desconectadas do mundo que vivem, desconectadas de Deus, para estar vivendo uma vida virtual, uma vida de fachada, uma vida que não existe, tá certo? Uma vida online. Então, isso faz com que as pessoas, ela não tenha uma vida disciplinar, uma vida de disciplina como tinha os nossos antepassados. Os nossos antepassados, na nossa própria geração, né? Pelo menos quando eu era criança, era mais jovem, pelo menos a minha criação, eu acredito que a criação da maioria de vocês aqui, eles tinham hora de fazer as coisas, tinha hora de acordar para ir para o colégio, tinha a hora de voltar para o colégio, tinha a hora certa do almoço, tinha a hora certa da merenda da tarde. Era 4 horas era o café com pão, né? Tinha a hora da janta, e se não estivesse lá na hora, você perdia, não comia, só perdeu. Chegou atrasado para o almoço, então pronto, fica aí que 4 horas sai a merenda. E não saia não, sai para tu ver. Aí tem que esperar a janta, tá certo? Então isso aí, a gente era acostumados a ter uma vida disciplinar, tá certo? Uma vida de disciplinar, certo? Hoje em dia, as pessoas, elas são acostumadas a viver de qualquer forma, de qualquer maneira, tá certo? São acostumadas a viver, por quê? Porque elas estão vivendo uma vida online. O que importa não é o que está acontecendo aqui e agora. O que importa é o que é que as pessoas estão vendo a meu respeito aqui na tela. O que importa é isso. O que mais importa é isso. Então as pessoas estão aprisionadas a isso aqui. A isso aqui, a tela do celular,
né? O pessoal nem gosta de computador, é do celular que é mais fácil de usar. O que é que eu quero dizer além disso? Onde é que eu quero chegar? Vamos lá, vamos ver do ponto de partida. Eu estou falando do emocional. Eu estou falando o que acontece. Agora vamos do ponto de partida biológico, fisiológico, químico. O que é que acontece com a sociedade virtual? Ela está acostumada a viver de entretenimento. Desde criança, ela é acostumada. O que é entretenimento? Entretenimento é tudo aquilo que rouba a tua atenção. Que rouba a tua atenção. Entretenimento é tudo aquilo que te faz você ficar ali aprisionado. Ela rouba a tua atenção para aquilo ali. Então, desde crianças, as crianças hoje, elas estão vivendo uma cultura que ela tem que estar aqui. O que é que mais, hoje em dia, como nós sabemos, estou falando só para complementar, o que é que nós sabemos que está aprisionando as pessoas, né? É o que? É as redes sociais. A rede social, ela é muito boa quando ela é usada da forma correta. Eu não sou contra o entretenimento. O entretenimento é muito bom dentro dos seus limites. Mesmo porque existe uma substância dentro da gente, um neurotransmissor, olha aí, dentro da gente chamado serotonina e dopamina. E esses neurotransmissores, essas substâncias, elas são substâncias que quando elas são geradas pela glândula da mente, elas geram uma sensação de prazer, satisfação. Então, isso aí é natural do ser humano, você sentir satisfação, você ter um momento de entretenimento, um momento de lazer, isso aí faz parte da natureza humana. Foi Deus que fez o homem assim. Deus configurou o homem para ele também ter momentos de descontração. Porém, o diabo, ele sabe que se tiver um meio na sociedade que as pessoas viverem, na maioria parte do tempo, vivendo de distrações, isso aí vai trazer um problema para a vida das pessoas. E o primeiro problema que vai acontecer, que como eu já falei, que quando você está aqui, você vê um vídeo, esse vídeo ou uma foto, e isso aí ele te agrada, né? É engraçado, ou então é atraente, algo que você quer possuir, algo que você quer comprar, né? Então aquilo ali, ele enche os nossos olhos, assim ou não, não é errado. Você vê um carro bonito, uma roupa bonita, não é errado. Tá certo? Uma coisa que você queria ter, que você almeja, certo? Dentro da medida correta faz bem, é natural e é saudável, tá certo? Mas a partir do momento que existe o exagero, o que é que vai acontecer? Porque quando nós olhamos algo e nos sentimos bem, quando nós assistimos a um filme e tem uma cena que chama muita atenção, quando nós estamos com um amigo, sentado com um amigo conversando, e aquele momento gera descontração, gera alegria no nosso coração. Então existe uma glândula na nossa mente chamada, eu acho que o Júnior deve saber disso, ela é da área da saúde, uma glândula na nossa mente chamada glândula pineal. Pineal diz assim, glândula pineal. Essa glândula pineal, essa glândula que está na nossa mente, ela, no momento que você dá uma risada aí, vai. Com gosto. Lembra de uma coisa boa ou engraçada? Ou boa ou engraçada, vai. Lembra? Pronto. Nesse exato momento, a sua glândula que está na sua mente, ela emitiu na sua corrente sanguínea a serotonina. Agora mesmo. Né? Se for fazer um exame de sangue agora, na hora que você deu a risada, você vai ver que no resultado do exame, quando você vê a serotonina, vai ver que deu uma quantidade alta.
Porque você sentiu alegria, e no momento que você sente alegria, esse neurotransmissor, o que é neurotransmissor? O neurotransmissor são substâncias do nosso... Trabalhar com biologia agora, vou tomar o lugar do Júnior. Neurotransmissor são substâncias do nosso organismo encarregada de transportar substância na corrente sanguínea de importância para o nosso corpo. É levar de um canto para o outro. Tá certo? Então, o neurotransmissor, a serotonina e a dopamina também, ela faz isso quando você vê algo que você gosta, então automaticamente gera uma sensação de prazer, porque foi Deus que quis assim. Deus gerou assim para que nós também venhamos ter momento de entretenimento, momento de venhamos relaxar, momento de descontração, tá certo? Mas o que é que acontece? O diabo, ele é estrategista. Então, quando há um excesso desse neurotransmissor no nosso sangue, o excesso, ele vai deixar a pessoa, ela vai deixar a pessoa paranoica, ele pode deixar a pessoa com ansiedade e pode deixar a pessoa com depressão. Altas dosagens dessas. E pastor Renato, e quando é que tem altas dosagens, né? Tanto alta dosagem como a baixa vai dar problema, tá certo? Mas quando é que ela aumenta? É como eu já disse, quando você está em descontração. Então qual é a estratégia do diabo? É de lhe deixar aprisionado numa tela o dia todo vê isso, aí se alegra, vê aquilo, gosta. Então você está descontraído, você está o tempo todo distraído. Então o tempo todo, né, a sua mente, ela está gerando essa substância no seu organismo. Então aí vai ficar com excesso. Imagine você ficar da hora que você acorda de 8 da manhã até as 8 horas da noite ali direto ali na rede social, passando, olhando, vivendo disso ali, pregado ali, aprisionado naquilo ali. Quando for à noite que você fizer um exame de sangue para testar a taxa de dopamina no seu sangue, vai ver que está extrapolando, está demais, está exagerado. Aí o que acontece quando a dopamina, a serotonina, ela está transportando, está demais no nosso corpo, a pessoa fica paranoica. Ela solta que o celular descarregou, ela já está toda se tremendo, conecta o carregador e já liga e fica lá no pé da tomada. Ela não consegue, ela solta um aqui e pega a outra acolá. Ela sai do computador, vai para o tablet, sai do tablet e vai para o celular. E ela não consegue, ela não se controla. Por quê? Porque ela já está paranoica. Tem muita dopamina na mente e ela está assim, imperativa. Aí, por isso que tem muitas pessoas com ansiedade. Pastor, mas ansiedade não diz que é espiritual? E quem é que você acha que faz você querer viver de distração 24 horas por dia? É o diabo. Por isso que é espiritual. É o diabo que faz isso. Aí o que acontece? Pastor, mas o senhor disse que dá depressão também. Sim, porque você quer estar conectado o tempo todo. A pessoa quer estar conectada o tempo todo. Enquanto ela está conectada o tempo todo, a dopamina está em alta, lá em cima. Ela está ligada à pessoa. Parece que tomou foi arrebite misturado com hipnol. Está ligada. Nem som tem. Está com insônia. Está conectada. Está ali. Em êxtase ali, os hormônios da dopamina tá ali. Quero ver mais. E você pode ver que quando você vê uma coisa, às vezes você vai ver só uma foto. Aí pensa que não, passa para outra, pensa que não. Até eu às vezes eu vou ver aqui uma postagem, aqui numa pregação, aí termina a pregação e passa para outra, e quando eu ver, fala-me Deus do céu, sai para lá, Satanás. Estou aprisionado aqui. Minha dopamina está saindo pelos ouvidos.
Chega, estou ficando paranoico. Aí onde é que cai a depressão? Tira o celular. Ai. Deixa chegar o cara da internet e cortar a tua internet. Desligar teu Wi-Fi. Vai. Onde é que está a depressão? Quando tu vai para o teu trabalho, que lá tu não pode pegar no aparelho. Quando tu vem para a igreja, que tu passa o dia todo conectado, ligado, não abre nem a boca. Quando chega na igreja, aí dá um cansaço. Aí começa a abrir a boca. Aí dá o sono. Porque você está desconectado. Quando chega a noite que você quer dormir, você está com insônia. Você começa aí de imperatividade, agora você vai para melancolia, de uma hora para outra. Estava imperativo e de uma hora para outra ficou melancólico. Está tudo desregulado. A dopamina com a serotonina, com a melatonina, está uma atropelando a outra. Porque a melatonina é de noite, né, Júnior? Sabe como é que vem a melatonina? É o hormônio dos... Rapaz, aqui, negócio aqui, eu vou cobrar, viu? Vai ficar todo um especialista em psicologia. É? Então o que acontece? A melatonina é o hormônio do sono. Quando é que ela vem? Existem microsensores nos nossos olhos. E quando dá 18 horas que o sol desaparece e escurece, então os sensores que estão nos nossos olhos, ele detecta, é noite. Aí quando detectou que é noite, aí lá vem a glândula, gera dopamina, ou melatonina. Começa a gerar 6 horas da noite, melatonina. Aí a partir desse momento a melatonina vai agir no seu corpo e você vai diminuindo o seu ritmo. Você pode notar que bastou escurecer, o seu ritmo de trabalho diminui. Você vai ficando um pouco mais lento, um pouco mais cansado, porque começou o processo do sono. Para que por volta, não sei, dependendo da hora que a pessoa vai dormir, 10 horas da noite ou meia-noite, ela já esteja em pleno sono para dormir. Aí quando é pela manhã, que você desperta, que você olha e vê que tem sol, então aí o seu olho, ele detectou, agora clareou a luz do sol. Então aí agora a sua glândula, ela vai gerar a serotonina. A serotonina ela vai deixar ligado. E o cortisol, pronto. Quando amanheceu o dia, o cortisol vai lá para cima. O que é cortisol? É o hormônio do estresse. Só que é o estresse positivo, porque se a pessoa não tiver, é o estresse na cota mínima. Porque se você não tiver um estresse, nem que seja o mínimo, existe o estresse natural, você sabia disso? Que a pessoa não pode ficar 100% sem estresse não, porque o estresse é justamente a defesa diante dos problemas. O estresse na dosagem certa é aquilo que faz com que nós, diante dos problemas, a gente reaja. Se você não tiver a dosagem certa de estresse, que é o que está no cortisol, é outra substância do nosso organismo, se você não tiver a dosagem certa, então pode cair o mundo na sua frente e você não reage. Está igual uma múmia morta, como o pessoal chama. Pode acontecer tudo, pode vir um terremoto, a onda, está vindo um tsunami lá da Praia do Futuro, vamos correr todo mundo. A pessoa, legal. E a dosagem certa de cortisol, que é o que dá estresse, ela vai te dar um certo estresse. Ela ei, diz aí que aquela pessoa que ia te pagar hoje, ela acabou de ligar, ela disse que não vai dar para te pagar hoje. Aí, ela se estressou, se estressou. Nesse momento, uma certa dosagem de cortisol foi liberada na tua corrente sanguínea. Tem notícia pior do que você está esperando um dinheiro, e alguém dizer assim, rapaz, o dinheiro que ia sair hoje, que ia cair na conta hoje, vai sair daqui a uma semana só. Ó, cortisol para todo lado aqui, ó. É o Elivelto chegar em casa 1h da tarde e dizer, meu bem, hoje o da feira mal deu para pagar o Uber. Aí o cortisol na Larissa e na Vânia. Estresse.
Mas se o estresse for na dosagem correta, normal do ser humano, vai fazer com que ela, em vez de pegar uma panela e querer tacar na cabeça dele, dentro da dosagem normal, vai fazer com que ela, então vamos fazer alguma coisa. Vamos orar. Vai fazer ela reagir contra esse problema. Está entendendo? Então, é por causa dessas coisas que o diabo, ele é estrategista. Ele conhece tudo que eu estou falando aqui, muito mais do que eu. Dopamina, serotonina, melatonina. Então, ele conhece a nossa estrutura. Então, ele entra na nossa fragilidade. Ele traça planos a longo prazo para poder acorrentar a sociedade. E deixar a sociedade depressiva. Deixar a sociedade ansiosa, dando ataques de pânico. É estrategista. Por quê? Porque todos, desde criança até os adultos, todos, nós estamos sujeitos, né, a cair nessas armadilhas. Aliás, quase todo mundo cai nessas armadilhas. E nós vivemos assim, distraídos. E a pessoa que vive distraída que eu digo, distraído ali é um filme, porque antigamente Satanás ele começou a trabalhar aos poucos. É como eu estou dizendo, ele trabalha a longo prazo. Então, primeiramente, chegou o sistema de televisão, nos anos 70, se eu não me engano. Sistema de televisão. Só que o sistema de televisão, o diabo, ele detectou que, apesar de estar deixando as pessoas muitas vezes ali, de frente para a televisão, está ali totalmente, sempre distraídas de frente para a televisão, mas ele percebeu que também muitas vezes estava unindo a família. Muitas vezes estava fazendo com que se sentasse o pai, a esposa e os filhos ali na sala, no momento de confraternização diante da televisão. Então ele bolou um plano melhor. Ora, a televisão está unindo porque é um só aparelho para todo mundo. Então está todo mundo interagindo. Aí você viu a cena? Aí, a mulher vai cair, aí, vai botar chifre, aí, vai coisa. Então todo mundo está interagindo de alguma maneira, apesar de nós estarmos aprisionados, né? Você lembra que antes da internet, tinha gente que era televisão 24 horas por dia, você entrava na casa da pessoa, ela emendava a programação, não tinha internet, né? Ninguém sabia, aí começava, né? Novela, filme, a sessão da tarde, o jornal, a novela das 6, a novela das 7, a novela das 9, então era tudo. Só que o diabo, ele estava feliz com isso aí, só que ele queria algo melhor. Ele teve a ideia de fazer algo melhor, de forma a aprisionar mais as pessoas, para as pessoas estarem com seus neurotransmissores desconfigurados, seus neurotransmissores estarem irregulares, dando ansiedade, depressão, pânico, insônia, e ainda separar as pessoas, Aí foi a internet. Começou com os microcomputadores, mas como eu estou dizendo, toda tecnologia, ela é bom quando nós sabemos usar, quando nós sabemos dosar, é bom. Mas quando nós não sabemos usar, aí nós caímos na armadilha do diabo. Aí depois dos computadores, aí veio os celulares. E agora, como é que é? Antigamente era todo mundo na sala assistindo a novela, não era? O Henrique gostava da Tieta, né? Outros gostavam não sei o que do anjo, outros gostavam da alma não sei o que, alma gêmea, né? Antigamente, e eram muitas novelas, tá certo? Que Rei Sou Eu, A Rainha da Sucata, olha a Vaneide aí, lembra de tudo. Isso aí tudinho. Aí, pelo menos, ninguém ia botar uma televisão para cada um, né? Sim, que depois começaram a ter ideia de comprar uma televisão para os filhos no quarto, né? Você lembra que essa televisão só era na sala? Aí tiveram a ideia de comprar televisão para quarto. Aí começou a separar a família. Era um em cada quarto na sua televisão. Mas para piorar, aí o celular, pronto, celular. Está todo mundo no mesmo ambiente, ainda que esteja todo mundo no mesmo compartimento da casa, mas está cada qual no seu mundo.
Eu estou aqui vendo aqui carro, automóveis, a outra lá que está vendo roupa, o outro lá está vendo não sei o que, o outro está vendo filmes, e cada qual está no seu mundo, separado dentro de casa, cada qual vivendo a sua, vamos dizer, o seu avatar, seu avatar, porque é a sociedade virtual, né? Ser virtual é isso, cada qual tem seu avatar. Então, todo mundo vivendo ali o seu mundo, né? Separando uns dos outros e deixando a pessoa paranoica, irritada, estressada, pessoa com alto índice de ansiedade, com depressão. Então tem muitas pessoas vivendo assim. Sim, que também nós sabemos que a depressão ela pode vir por outros fatores, tá certo? Por exemplo, a falta de vitamina D. Olha aí, vou cobrar por essa aula aqui de a falta de vitamina D, porque a vitamina que gera dopamina, serotonina no nosso corpo é a vitamina D. O que é que acontece? Se você tiver com baixa de vitamina D, ainda que você esteja reunido com seus amigos, com os irmãos da igreja, e você tem aquele momento de descontração, você não vai ter vitamina, se tiver baixa, não vai ter vitamina D suficiente para gerar a dopamina, a serotonina, que é o hormônio da alegria, do prazer. Aí o que acontece? A pessoa nada anima. Ela está no meio do ambiente, está conversando com as pessoas, todo mundo se alegra. Já viu gente assim? Todo mundo se alegra, mas ela não se alegra. Conta uma piada, todo mundo ri, quando ela vê que os outros estão rindo, ela dá só aquela risadinha sem graça. Só para dizer que riu, mas ela não tem a menor vontade de rir. Pode ser problema fisiológico, químico, falta de vitamina D, porque se não tiver vitamina D, ainda que tenha algo para poder alegrar, mas não vai ter a vitamina suficiente que vai gerar o hormônio do prazer e da satisfação. Aí tem gente que está com depressão por falta de vitamina. Tá certo? Tem gente assim. Mas outros não. Outros não. Outros estão com depressão por falta de, vamos dizer, por falta de envolvimento com o Espírito Santo. Agora vai começar a pregação. Muitas pessoas estão com ansiedade, estão paranoicas por falta de envolvimento com o Espírito Santo. Pastor Renato, só quer dizer que eu não tenho o Espírito Santo? Não, se você tem Jesus na sua vida, então você tem o Espírito Santo. Só que eu estou falando de envolvimento. Uma coisa é ter, outra coisa é se envolver. Então, quando nós não nos envolvemos com o Espírito Santo, quando nós não fluímos no Espírito Santo, quando nós não nadamos na mesma direção, no mesmo fluxo das correntes naturais da vida do Espírito Santo, quando nós estamos na contramão da vida, da realidade de Deus para a nossa vida, então isso aí faz a gente ficar desalinhados de Deus. E o ser humano, todo ser humano, ele foi feito para viver alinhado, para viver envolvido, para viver com Deus. E a partir do momento que o homem, ele permanece, ele insiste em viver sem estar envolvido com o Espírito Santo, então isso aí vai fazer com que a sua química, vai fazer com que a sua alma, vai fazer com que os seus sentimentos, os seus sentidos e a sua mente, ela fique desbalanceada dentro de si, fique bagunçada dentro de si. Aí a pessoa fica perdida, a pessoa tem insônia, a pessoa tem cansaço excessivo, a pessoa tem falta de prazer, tem falta de alegria e não sabe o que é que está acontecendo. Mas eu tenho um Deus, mas eu leio a Bíblia, mas eu oro, mas está faltando se envolver, está faltando mergulhar, está faltando ter uma vida submersa.
cansaço na presença de Deus. Pastor, então quer dizer que nesse caso aí não é porque a pessoa está vendo internet demais. Essa pessoa está com depressão. Não. Essa pessoa, ela está distraída demais. E como ela está distraída demais, ela não sobra tempo. Ela está distraída demais, ela não se lembra. Ela está distraída demais com as coisas dessa terra, ela está embaraçada. Então ela se esquece, ela acaba se desalocando do Espírito Santo. Ela acaba se desconectando do Espírito Santo. Ela acaba, aos poucos, sem nem perceber, ela acaba deixando de ter uma vida envolvida com Deus. Sem nem perceber. Aí quando ela está assim, aí não vai ter nada mais que alegre o coração dela. Aí quando ela está assim, não vai ter foto de automóvel, não vai ter vídeo, não vai ter make-off que vai fazer com que a pessoa se alegre mais. Ela começa a viver como estivesse moribunda. Observe que tem gente que depois de um tempo, ela já não se alegra mais quando está passando nas telas. Antigamente até que ela se alegrava, até que eu via as gargalhadas, quando ela estava passando na tela, não sabia o que era, mas dava gargalhada. Mas agora a pessoa está assim, ó. Antigamente era assim, ó. Não acredito. Agora, ela está tão envolvida com as coisas deste mundo e se desenvolveu com Deus que agora ela está assim, ó. Cansei. Ai, que tédio. A dopamina já não surge mais efeito. A serotonina já não está mais servindo para nada. Faz o exame, a vitamina D está a mais de 50, está alta, mas ainda não está tendo a alegria. É porque está esquecendo o componente principal. É o Espírito Santo na nossa vida. Sem o Espírito, sem envolvimento com Ele, não adianta. Não adianta não adianta a química do nosso corpo, não adianta as coisas deste mundo, não adianta os prazeres desta terra. Se não tiver envolvimento com o Espírito Santo, nada vai ter valor. Se não tiver envolvimento com Deus, você não vai conseguir alegria, ainda que todos estejam alegres, você não consegue, você está desalinhado, está todo bagunçado. É que está acontecendo. Não pode viver sem se envolver. Não, mas eu sou crente, eu dou glória a Deus na igreja, eu assisto as pregações aqui no Instagram. Não, mas tu não tá correndo no rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Tu tá assistindo, vendo os outros fluir. Tu tá observando os outros navegar. Tu tá acompanhando o pregador cheio do Espírito Santo. O pregador tá lá, ele tá fluindo nas águas, mas tu tá só observando. E nós temos que deixar de ser observadores. Nós temos que estar envolvidos. Nós também temos que navegar. Nós também temos que pegar a onda. Aí não vai ter nada que venha tirar a sua alegria. As pessoas não conseguem ficar, mal conseguem ficar 5 minutos em oração. 5 minutos em oração. As pessoas não conseguem ficar. As pessoas não conseguem ficar 10 minutos em oração. Conseguem ficar assim. Muitas pessoas, não são todas, claro. Tem gente que ora 1 hora. Tem gente que ora 8. Mas a maioria, a sociedade, ela não consegue mais. Você pode observar que antigamente, eu nunca mais ouvi isso,
Mas tem pessoas que são católicas, que elas passavam 2 horas tirando o terço. 2 horas tirando o terço. Estava fazendo uma reza, né? Então ali, aquele louvor ali não ia chegar em canto nenhum. Mas só para servir aqui de analogia, qual foi a última vez que você viu alguém tirando um terço? Onde foi? 2 horas tirando um terço, onde foi? Tem? A senhora? Pronto, ela é pessoa única na terra. Mas antigamente era comum. Era comum. No interior principalmente, ninguém dormia sem antes todo mundo se sentar, desligar a televisão e passar ali de 1 hora, 2 horas, tirando terço, rosário, tal, outras coisas que eu não sei o nome. As pessoas não dormiam, a família, desligava a televisão, desligava tudo, desligava o rádio. Você acha que as pessoas hoje conseguem fazer isso? Conseguem fazer isso? Será que as pessoas conseguem reunir para poder tirar o menos terço? Não estou defendendo, porque ali aquela reza ali não vai de ponto nenhum, tá certo? Aquilo aí não serve para nada. Mas por que as pessoas não conseguem mais? Porque ela está acostumada a estar distraída. E oração, ela exige concentração. Estou me aprofundando. Oração, ela exige atenção. Oração, ela exige disciplina. Você tem que ter horário para começar, horário para terminar ou não, mas tem que ter horário para começar. Você tem que ter compromisso certo com Deus de oração, não pode orar só quando quer. Tem que ter um compromisso certo diário com Deus. E como os hormônios das pessoas estão a 1000 por hora, a química do nosso organismo não consegue, tem dificuldade de ficar 1 hora parado em oração. Tem dificuldade de se concentrar, ainda que seja 5 minutos em oração. Tem dificuldade de dar atenção unicamente, exclusivamente para o Senhor em oração. Porque oração é você ficar aquele momento, aquela meia hora ou 1 hora ou mais, dependendo do propósito, dando atenção exclusivamente para o único Senhor. A oração você tem apenas um Senhor. Porque está escrito que você é servo daquele que você obedece. Se você obedece qualquer outra coisa, então esse é o seu Senhor. Se a pessoa obedece o diabo mais do que a Deus, então esse é o seu Senhor. Se a pessoa faz mais a vontade do diabo do que a vontade de Deus, então o diabo é o seu Senhor. Se a pessoa é escravizada na internet 24 horas por dia, então a internet é o Senhor da sua vida. Aí a Bíblia diz, ou tu serve a Deus ou tu serve a Mamon, porque não tem como servir a 2 deuses, porque ou tu vai agradar um e agradar o outro. E o diabo tem aprisionado as pessoas com entretenimento, excesso de entretenimento, para que o próprio diabo venha dizer, olha aí quem é o Senhor dele, olha aí quem é o Senhor dela. O seu Senhor é aquele que você dá mais atenção na sua vida, é onde você gasta mais tempo, aonde você gasta mais as suas energias, aonde você deposita o seu coração. Ali está o seu tesouro. E onde está o seu tesouro, ali está o seu Senhor. E é por isso que pessoas que estão aprisionadas, elas não conseguem oração. Porque oração é você dizer, o Senhor é o meu único Deus e Senhor e Salvador.
É você se submeter a Ele e estar ali com Ele. Se deixar ser envolvido por Ele. Se deixar ser tocado por Ele. Então, esse é o seu Senhor. É o seu Senhor. E é por isso que a igreja hoje ela está fria. Ela está fria. Por quê? Porque não está dando a atenção à pessoa certa. Está desconfigurada, desalinhada, está interiormente toda bagunçada. Foi uma estratégia do diabo que ele começou a fazer há décadas. Há anos ele vinha traçando esse plano. E agora está aí a sociedade em crise emocional. A Bíblia diz que até mesmo os dele cairiam na do anticristo. Pastor, mas anticristo é só no Apocalipse. Não, a Bíblia diz que anticristo é tudo aquilo que é contra as coisas de Deus. E até parece que os crentes estão aprisionados, caíram na estratégia do diabo, plano que ele havia elaborando desde os anos 70. O diabo nos anos 70 ele já imaginava como é que ele queria que fosse a sociedade, inclusive a igreja do Senhor, por volta de um ano 2020, 2023, 2024. Pastor, e qual é a saída? Pastor, enfim, qual é a solução para a minha vida? Se envolva com aquele que habita em ti. Não está escrito que nós somos templo e morada do Espírito Santo? Então, não adianta ser morada do Espírito Santo e deixar o Espírito Santo de lado. Pastor, mas eu tenho o Espírito Santo que quando o Senhor ora eu me tremo, quando o Senhor ora eu falo em línguas estranhas, eu rodo, quando o Senhor entra no mistério aí, eu fico assim, eu fico assim, eu fico assim. Mas aí, depois, o Espírito Santo você continua envolvido com Ele, ou você vai colocar Ele no cantinho do seu ser para dar atenção a outras coisas? Por isso que entra em depressão. Mas pastor, mas tem coisas engraçadas, tem piadas na internet, tem vídeos de comédia, tem filmes. Mas existe um detalhe. Deus, quando Ele nos criou, Ele nos colocou uma genética em nós. Nós temos uma genética, né? O que é o código genético? Em toda genética existe um código. Tá certo? Quando nós nascemos, quando nós somos gerados no ventre, é escrito no nosso DNA um código. E nesse código está escrito qual é as doenças que possivelmente você pode ter. Está escrito se você vai tender a ter cabelo mais preto ou louro ou mais claro. Está escrito se os seus olhos serão castanho, azuis ou preto. Então o código que está, o código genético que está no DNA, está escrito as pré-configurações de todo ser humano. E também está escrito que não é possível viver sem a presença de Deus. E se tem um código, porque o DNA ele muda de pessoa para pessoa, mas se tem algo que é incomum no DNA de toda pessoa, é que você é de Cristo, você pertence ao Espírito Santo, você foi soprado por Deus, você não pode viver afastado de Deus, você não pode deixar de se envolver com o Espírito Santo, você não pode sair da presença, você tem que adorar de manhã, você tem que buscar Ele na madrugada, quando você estiver deitado, você tem que falar com Ele, você tem que se envolver, é no seu deitar, é no seu levantar, é no seu caminhar. A Bíblia diz que existiu um homem no Antigo Testamento que ele andava com Deus, Enoque era um homem que andava com Deus. Sabe o que
o que aconteceu com Enoque, porque ele andava com Deus. Ele foi transladado, ele não provou da morte, ele foi arrebatado. Sabe por quê? Porque ele estava vivendo no fluxo normal da vida. E o fluxo normal da vida, no normal na vida que Deus fez do original, diz que não haveria morte. O homem não foi feito para morrer, é por isso que Enoque foi transladado, é por isso que Elias foi arrebatado, é por isso que até hoje não encontraram o corpo de Moisés, porque eram pessoas que viviam envolvidas com Deus. Quem é que quer ser curado hoje? Todo mundo tem, uns mais, outros menos. Todo mundo tem ansiedade. Se alguém disser assim, eu não tenho nenhum pingo, provavelmente pode ser que você esteja mentindo. Uns têm uns pouco mais, outros menos. Uns têm depressão, outros têm pânico, outro está com insônia. Algum problema emocional está vivendo, porque não está tendo uma vida plena com Deus como deveria ter. Porque a sociedade, ela tem caído na armadilha do diabo. Todos têm caído na armadilha do diabo, até o momento que você dá de encontro com a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade que eu estou pregando aqui para você, viu, Rejane? Essa verdade que eu estou pregando é ela quem vai te libertar. E a partir do momento que você sabe qual é a chave da cura, agora deixa ele te tocar. Vem aqui para frente, ó, quem quer ser curado. Venha. Tem uns que tem tormenta, tem uns que tem insônia, tem uns que tem um pouco de depressão, tem uns que tem pouca depressão, tem uns que tem ansiedade, muita ansiedade, pouca ansiedade, problema emocional. Gente que está perturbado.